Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Vigir, o fundo de CRI totalmente CDI da Valor e que tem sofrido uma desvalorização nos últimos dias que tem deixado alguns dos cotistas um pouco preocupados. Hoje a gente vai analisar tudo sobre o relatório desse fundo para entender toda a situação que vem acontecendo e para saber se está valendo a pena investir nele ou não. E pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente começar. Bom pessoal, o Vigir hoje custando cerca de R$ 9,68, está com dividend yield na casa dos 14,98% e nos últimos meses aí praticamente no 0 a 0, não valorizou tanto. E vê que nos últimos 30 dias o fundo caiu aí cerca de 2%, uma quedinha até que considerável, mas quando a gente olha o gráfico aí dos últimos 5 anos, a gente que esse fundo ele anda bem de lado, ele não foge muito aí entre dos 10 e 9,50, tá? Vão ser raros os momentos que ele vai passar por uma queda maior, foi como o caso da pandemia, tá bom? O valor patrimonial dele é 9,64, então a gente vê que tá bem próximo, tá um pouquinho acima. Isso deixa o PVP dele em 1, mostra que ele não está descontado. O patrimônio dele hoje é quase R$ 1 bilhão, então é um fundo bem grande. Tem uma base de cotistas muito boa, são mais de 230 mil cotistas. E o último dividendo aí que ele pagou em janeiro foi de 11 centavos, tá bom? Aqui desde 4 milhões. A gente olha o gráfico de dividendo, né? Ano passado ele tava pagando um pouquinho mais, mas já vem aí desde dezembro pagando esses 11 centavos. E bom, chegando aqui no relatório, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é a questão da taxa de gestão, que é 0,80, taxa de administração que é 0,20, então somadas a 1%, e o fundo ainda tem uma taxa de performance que é 20% do que exceder o CDI, tá bom? Hoje o fundo tem cerca de 51 operações no portfólio, que ultrapassam 1,1 milhão de reais, então o fundo tá com 1 bilhão de patrimônio. Ao longo do mês, ele adquiriu praticamente 83 milhões aí, distribuídos em 9 operações, tá? Sendo que 8 eles já tinham dentro da carteira. A nova operação foi o CRI Longitude, valor de 34 milhões e um cupom de CDI mais 5,5 ao ano, então uma taxa mais alta e um risco mais alto, né? CDI mais 5,5 e já tá falando de um risco um pouco mais elevado. E ele fala um pouquinho da distribuição, que foi um pouco menor que nos outros anos, porque 2023 foi um ano mais desafiador no ponto de vista de crédito no mercado. Viu aí várias empresas dando problema em relação a crédito, e Americanas foi o principal. Então assim, foi um ano muito turbulento para os fundos de CRI. Em relação à qualidade de crédito, eles comentam que todos os fundos, os CRIs da carteira estão adimplentes, estão zero dor de cabeça. E agora, ó, no início do mês de janeiro, fez um investimento adicional de 3 milhões num CRI, com uma taxa de CDI mais 5,85. Como eu falei, taxas bem mais altas de risco, bem mais altas. Em dezembro, o fundo, dando uma olhada na DRE, né? O fundo teve uma receita total de 13 milhões, despesa um pouco mais alta, um pouco mais elevada, a gente não sabe por qual motivo, poderiam relatar aqui, mas veio. Nos outros anos vinha de 1,6 e agora vem uma despesa de 5,7, uma despesa muito alta. A gente tem que ficar de olho, porque isso aqui tinha que ser um pouco mais explicado, tá? Mas a despesa praticamente triplicou de valor, então algo tem que ser acompanhado. Espero que no próximo relatório eles detalhem isso, tá? E aí no geral o fundo teve que utilizar um pouquinho de reserva para conseguir entregar o resultado, tá? Pegando 11 centavos, tem cerca de 1 centavo acumulado de reserva ainda. A gente vê, né, até que nos outros meses o fundo tava gerando um pouco mais, mas esse mês aí, por causa dessa despesa que veio alta, que a gente não sabe o motivo, afetou um pouco mais. Aqui a gente tem o fundo, um pouco de concentração, tá? Por exemplo, Elber, com 3 operações aqui relativamente bem concentradas, é algo que eu bato muito a tecla quando eu tô falando da Valora, são essas concentrações e essa falta de informação que muitas vezes falta, tá? Por que veio esses quase 6 milhões aí de despesas? Deviam ter relatado, né? Mas não foi relatado. Não é muito complicado, tá, galera? A Valora tem pisado na bola nos últimos meses. Eu ainda sou cotista de um único fundo deles, que é o IGHF. Mas a gente vê problemas se repetindo, né? A concentração, que já deu lá no Vigia, aqui a gente tem concentração. É bem complicado mesmo. Então é um fundo totalmente focado em CRI, praticamente todo CDI. Hoje o foco dele tá especialmente em residencial, tá? Cerca de 90% aí só no residencial. As operações, a grande maioria aí são sem rating. E o LTV, a média tá entre 75% e 80%, a maior parte, né? E um pouquinho das operações, tá? Como que tá a carteira. A média tá CDI mais 4,2, duração aí de 3 anos. E a gente vê o histórico de rentabilidade, né? O fundo tá entregando aí mais ou menos um CDI mais 2,8 mês. E aqui são todas as operações, são muitas construções, né? O fundo foca de fato nesses empreendimentos. Bom, pessoal, em relação ao Vigir, alguns comentários finais essa relação de despesa dele, que não foi comentado o motivo, é algo que eu sempre comento com vocês, que é o fundo imobiliário, ele precisa ser muito aberto com o cotista, ele precisa passar todas as informações pro cotista. E quando o fundo simplesmente gasta 4 milhões a mais ali de despesa e não fala o motivo, não deixa claro no relatório, às vezes ele solta algum fato relevante, alguma coisa, mas isso tem que estar claro ali na DRE, por que eles gastaram, sabe? Às vezes falta muito isso na Valora. E a segunda coisa é a concentração, a gente vê que o fundo é concentrado, e é um problema recorrente deles, eles gostam de concentração, já viu isso no Vigia, agora
agora aqui no Vigir. A gente sabe, né, pessoal? A concentração, ela é muito boa enquanto ela não estiver dando dor de cabeça. A hora que um probleminha surgir, aí vira uma bomba relógio. Então, galera, em relação ao Vigir, é uma situação muito complicada. É assim, eu tenho meus princípios em relação ao investimento. Eu gosto de fundos que sejam claros, gestores que sejam claros com o cotista. Falem a verdade, falem o que tá acontecendo ali, por que aconteceu. Passe as informações, porque a gente é dono do fundo, ele só gerencia, a gente paga as taxas pra isso. E a questão da concentração também é outra coisa que me pega. A Valora já vem perdendo crédito comigo em relação a isso. Então, por isso hoje, eu totalmente fora do Vigir e tô ficando fora dos fundos da Valora, tá? O único fundo que hoje eu sou cotista ainda é o VGHL, mas a tendência é com o tempo que eu saia desse fundo também, tá bom? Vamos aguardar os próximos meses, vamos ver mais as expectativas para 2024 aqui nesse fundo. Podem até ser boas em relação ao resultado, mas já começaram mal. A gestora não tem sido clara com o cotista, tá bom? Então, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí e até a próxima e falou!